E aí, amados alunos do 5º ano EB do Colégio Acalanto, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nessa videoaula de História, trataremos da correção dos assuntos, grupos tradicionais e a conquista dos direitos, páginas 11 a 13. Novamente o assunto, grupos tradicionais e a conquista dos direitos, páginas 11 a 13. É a correção de História. Então, vamos nessa, pessoal. A primeira questão. Qual é a importância dos rios para as culturas indígenas? Vamos para a resposta? É fácil. Os rios são fonte de alimentação, via de transporte, espaço de lazer e fonte de água. Os rios são muito importantes, tá certo? Para as culturas indígenas. Muito importantes, são fundamentais. São vamos dizer assim, servem para a sobrevivência dos povos das culturas indígenas. A segunda questão: quais outros grupos sociais dependem da água para sobreviver? Basicamente todo mundo. São os grupos urbanos, as pessoas que moram nas cidades, e do campo, as pessoas que moram na parte rural, como também os ribeirinhos e os quilombolas. Então todos nós, todos os seres vivos, dependem da água para sobreviver. A terceira questão: de que maneira o ciclo da água contribui para a sobrevivência dos rios? É fácil. As chuvas são importantes, fundamentais para que os rios continuem a receber água e manter seus níveis estáveis. Prova tanto que muitos rios aqui no Nordeste são intermitentes. Quer dizer isso, é que nos períodos de seca eles deixam de existir. Diferentemente da região da Amazônia, que chove bastante, os rios são perenes. O que quer dizer isso? Eles correm o ano todo. Então, as chuvas são de suma importância para o mantimento dos níveis dos rios, certo? A quarta questão: quais ações os grupos humanos precisam praticar para que os rios continuem sobrevivendo? A resposta são as ações de sustentabilidade, como o combate à poluição das águas, também o combate ao desmatamento das matas ciliares, que são aquelas matas que ficam próximo aos rios ou nascente d'água, e a manutenção das áreas de várzea, que são essas regiões, são importantes para a sobrevivência dos rios. Então, tem a questão da preservação das matas ciliares, também o combate à poluição das águas, são fundamentais para a sobrevivência dos rios. A primeira questão: troque ideias com os colegas e identifique elementos da cultura brasileira que tiveram influência dos indígenas e dos africanos. Depois, anote sua resposta abaixo. É fácil. É uma resposta pessoal, porém nós podemos encontrar elementos na cultura brasileira que sofreram influência dos indígenas e dos africanos. São as seguintes: uso de certos ingredientes na culinária, então no preparo dos alimentos, também as expressões linguísticas e crenças. Quando se fala crenças, fala-se da religião. Então, o uso de certos ingredientes na culinária, o modo de preparo dos alimentos e expressões linguísticas e crenças sofreram influência dos indígenas e dos africanos, e esses traços nós podemos observar na cultura brasileira, certo? A segunda questão: em sua opinião, qual é a importância de haver pessoas que estiveram fora da política por tanto tempo participando da vida pública das cidades, dos estados e do Brasil? Converse sobre o assunto com os colegas e o professor, depois registre sua resposta. Novamente, é uma resposta pessoal que deveria ser feita em sala de aula, porém, nós podemos chegar a essa conclusão, uma resposta pessoal. Com a inserção é, vamos dizer assim, introdução de novos agentes políticos, então pessoas que não faziam parte da política nacional, a cidadania se torna mais ampla no país e esses novos grupos passam a criar políticas para aqueles que antes eram tratados como minorias políticas.
esse texto, essa questão, ela fala sobre a entrada de pessoas de origem tanto africana como indígena na política nacional. Esses dois grupos, por muito tempo, por séculos, ficaram de fora da política brasileira. Então, a inserção, então a introdução desses novos agentes públicos, dessas novas pessoas de origem indígena e africana na vida pública aumenta, amplia, tá certo? A cidadania no Brasil, pois essas pessoas, eles vão, vamos dizer assim, agir respeitando ou criando pautas para a inserção desses outros grupos que não faziam parte. Então, é um olhar que vai abranger a maior parte da sociedade, então todos os grupos da sociedade brasileira, e principalmente grupos que não faziam parte historicamente da vida pública, novamente, que eram os indígenas e os africanos. E eles começaram a fazer parte da vida pública brasileira, tá certo? Nesse momento eu vou ficando por aqui. Só lembrando que dúvidas e sugestões devem ser enviadas pelo Instagram via direct para Prof. Jorge Ribeiro. Bye bye, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!